O melhor podcast da região. Fabiano Lobotti. Com Loboteando. Oi, gente! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Entrei lá no Insta, deparei com alguém falando de um jeito meio diferente. Oi, gente! Em todos os cantos já virou moda, ele é sucesso em todo o Brasil. Em Molevade já virou bordão, tenho certeza que geral curtiu. Sabe de quem eu tô falando? Anda só loboteando. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Com vocês? Oi! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Ao vivo aqui são quantas horas aí agora? Me fala aí. As horas 21 horas e 10 minutos. 21 horas e 10 minutos. Isso aí. Eu estou nos estúdios da Rádio Alternativa com Júnior Queiroz, a esposa dele no estúdio ao lado, brava, Abraão, Tá tudo bravo, e o pastor e vereador Marquinhos Dornelas aqui do meu lado, gente, 9 horas da noite, e eu posso, Só você. Pedro Leopoldo Rodeio Show. Eu Só viajei. você pra fazer isso com a gente. Só isso. Está no ar mais um Loboteando com Fabiano Lobotti. Boa noite, Júnior Queiroz. Boa noite para você, boa noite para os nossos ouvintes. Agora 9 horas 11 minutos, 9h11. Começamos então mais uma edição do Loboteando. É isso aí. Boa noite, Abraão. Boa noite. Fala muito. O homem ficou na imersão, né? Que fala? É Imersão. Imersão. Eu falo bonito, né? Imersão. Imersão. É. Lá no... Foi no SESI. Cessenat. SESI Senat. Como é que é o nome da moça? Lilian Borato. Lilian Borato, um abraço pra você, viu? Barato. E tá aqui comigo, pastor e vereador Marquinhos Dornelas. Boa noite. Boa noite, Fabiano Lobotti. Sessão Corujão, né? Sessão Corujão. Eu falei, nós conversamos em off aqui, eu falei, vereador, é sessão Corujão, viu? E nós estamos aqui, e hoje, pela primeira vez, pelo YouTube, lançamento da TV Fabiano Lobotti. Tá chique, não tá? Tá chique, não Bom tá? demais, hein? Bom Tive demais. algumas conversas lá em Pedro Leopoldo, com o rapazinho lá, e vem surpresas por aí, hein? Que bom, hein? A pessoa Fabiano Lobotti no palco do Pedro Leopoldo Rodeio Show, um dos maiores eventos do Aí sim. país. Aí sim. Chique, hein? Hein? Você merece. Tava legal, tá? O pessoal da Globo tava lá. Lá no nosso camarote, que eu não posso falar o nome, que aqui é Ecobi, é o melhor shopping do Brasil. Um abraço, Vilmar da Ecobi. Muito obrigado, viu, pela parceria de sempre, pelo entendimento do convite que eu fui para outra empresa lá. Fui convidado, tive que ir, né, gente? Uma festa dessa você não perde. Mas o meu shopping preferido continua sendo Ecobi, o show do momento. Marquinhos, vamos falar sobre o vereador Marquinhos primeiro, né? Que legal, cara. Eu esse ano, mais uma vez, vou falar de Lelis Fontes. Boa noite, Lelis Fontes, meu amigo. Eu e Lelis Fontes estávamos pensando assim: como que nós vamos ganhar essa eleição de Gustavo Maciel? Porque uma galera cismou e apoiar Gustavo Maciel. Do nada o DVO inteiro estava apoiando Gustavo Maciel. Não sei de onde que surgiu isso. Mas não era pouco, não, né, Marquinhos? Eram uns 50 cabelo eleitoral para Gustavo Maciel do nada. E esquecemos de Marquinhos. Deu uma lavada de Les, deu uma lavada de Gustavo, e toda a produção que estava atrás de Gustavo Maciel, uma lavada boa. Nada contra você, né, Gustavo? Mas a produção por trás foi boa. Ganhar, foi bom. Foi bom você ganhar, Marquinhos? Não ganhar de Les foi bom nada, não, que eu queria ganhar. E do nada, gente, lá no cartório eleitoral, eu olhando pra cara de Les, ele olhando pra cara, nós vamos perder o Marquinhos. E ganhou na nossa frente. Ele depois chegou perto da gente e falou assim: fique tranquilo, Les, eu vou te carregar. Eu falei, meu Deus do céu, que virada de chave. E foi mesmo, os votos dele foi muito que levou a gente, quase que não leva. Meu Deus do céu, mil e tantos, 134. e Les 1017. 1017, ele sabe tudo. Os números eu não sei nada, eu não guardo, né? 1017. Lelis subiu um voto Um voto. e eu subi 710. Nossa senhora. Por isso que a pessoa da Pontes lá tá doido, não tem. Gente, nós estamos estagnados, né? Nem foi pra cima, nem pra baixo. Foi top, ganhamos de novo. É, o importante é isso. O importante é ganhar. Né? E foi...
Acima de 1000 votos em João Molevade, meu amigo, é luta. Expressão demais, né? Não é? Mas me conta como foi essa campanha. Me fala um pouquinho, a gente saber os segredos da campanha de Marquinhos. Tinha Lineker lá também, Lineker é bom. Oh, excelente. Um abraço, Lineker, Leandro. Leandro, amigo, irmão, um cara abençoado. Então, me apresentar aqui, né, mais uma vez. Obrigado, Fabiano Lobotti, Júlio Queiroz, Abraão. Abraão viu? Achou que eu não conhecia ele, não, você viu, né? Conhece todo mundo. Já acertou o CPF, né, Abraão? Só faltou te falar isso. Quer que revele? Mas me apresentando aqui, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu costumo começar dizendo que eu sou neto do Solindinho, né, da Praça do Lindinho. Praça do Lindinho. As pessoas conhecem muito a minha família, tem uma Bairro história. Rosário. Bairro Rosário, nascido, criado no Bairro Rosário. Filho do Cláudio Dornelza, foi aposentado lá na ArcelorMittal. Meu pai faleceu, né, já vai fazer agora 3 anos. E minha mãe, que é filha, né, do Lindinho. Eu sou neto do Lindinho por parte de mãe. Tenho meus irmãos, né, Luiz Cláudio, meu irmão trabalhou no Cicobi Credimec muitos anos, né, Luiz Cláudio e Daniela. Luiz Cláudio casado com Isabela, Daniela casado com o Berto, né? E eu sou casado com a Cíntia e tenho 2 filhas, né? A Júlia, de 7 aninhos, e a Cecília, de 1 aninho. Então, entrei na política no mandato anterior. Eu me recordo que eu orava a Deus, sabia? Querendo ir embora daqui de Molevade, e o Senhor colocou no meu coração assim: você não vai mudar daqui, você vai mudar aqui. E foi no momento que eu me recordei de uma ministração de um pastor que chama Miles Monroe, que era embaixador da Bahamas. E esse cara, né, esse pastor, eu ouvi uma mensagem de muitos anos atrás, ele falava assim: tudo aquilo que te indigna, você nasceu para mudar. E a política me revoltava naqueles momentos, né, de campanha. Eu falei, cara, que loucura, cada um Que que chatice, candidata, né? aquela história. Mas, orando a Deus, Deus falou no meu coração: mas são os seus representantes. Mas não são. Representa nem que seja a sua omissão, né, a sua passividade, mas são os seus representantes. E aquilo mexeu muito comigo, e eu me filiei no partido na época, no último dia que podia filiar. E eu, de fato, né, eu estudei bastante para poder fazer essa leitura, como você mesmo disse, né, eu entendo um pouco dos números. Eu tenho 30 anos que eu trabalho com política. Eu odeio o negócio de partido, de coligação. Era para eu saber tudo, só que eu ficava longe disso, que o meu negócio é o marketing. Sim. É a cara de frente, né? Aí qualquer dúvida, eu nem ia em Lelis, não. Lelis também sabe tudo. Eu ia no Marquinhos. Marquinhos, isso, número tal, isso vai dar, isso. Eu falei, meu Deus do céu, ele sabe tudo. É assim, porque de fato é um jogo. A política, ela tem as suas regras. Então a gente precisa saber as regras do jogo para jogar o jogo. Então a gente tem que estudar de fato, saber, né, o que é o coeficiente eleitoral, como é que funcionam as médias, as regras, o coeficiente partidário, e entender quantas pessoas que tem um partido, qual que é a média de votação, como você, né, fez essa brincadeira, né, com relação aos republicanos. Sim. Estávamos, né, eu, Lelis e o Maciel com mandato. E sabíamos que era difícil, mas ninguém tinha vida fácil, né? Outros partidos carregavam a sua dificuldade também, né? Por exemplo, a gente tinha no MDB Titó, Rael e Reveto. Todo mundo sabia que um sairia. No Podemos, nós tínhamos, né, Passoli Ebert, Fernando Linhares, Vanderlei Miranda. É tipo um paredão, né? A gente também sabia que alguém iria sair. Alguém vai ser eliminado. E sempre no Avante, Brother, né? No Avante tinha Bruno, Doró, Doutor Presunto, aí já tinha, né, a surpresa que seria o próprio Zusa, Alisson, enfermeiro. Então, assim, eram partidos difíceis. Não, eu falei com o Zusa há 2 anos atrás, você vai ganhar a eleição, não tinha jeito. Sim, Zusa, mas ele caiu fez na a eleição, além daquela, né, da abertura, ele fez a eleição perfeita. O Zusa já é uma pessoa, né, muito carismática, do social. Gente boa demais, um abraço, muito vereador querido. Zusa. E aquela região, né, que a gente fala assim, que é lá no alto, que é de cima da BR, né? Abraçou, né? Abraçou. O Zusa, ele teve 1.500 votos, arredondando, vamos dizer assim. Muito voto, meu Deus. Ele teve 1.200 votos da BR pra cima. Não, Então, é uma região diferente, é uma outra Molevade, né? Verdade. E o Bruno Cabeção, que é tanto de voto também, 1900. Extremamente disciplinado, né? A gente acompanhou, né? Muito trabalhador. Também. Ele literalmente pega serviço ali 7 horas da manhã e não tem hora de largar. O marketing dele é bravo também. E tudo que a gente faz bem feito, sai da mesma Sim, maneira. bem dedicado. Não, e eu falei com ele, seu Bruno, nossa, Bruno, que surpresa. Não surpreendi. Eu falei, Bruno,
Cara, lógico, foi quantas fotos? 1993. 1993 é muito, vai quase 2000. Ele, como disse, Ele triplicou, né? Não, se eu tripliquei... Ele quadruplicou Não, junto. ele foi 6 vezes, mas quase 7. 6 vezes. Meu Deus Então, do mas céu. merece, né? Assim, cada um tem da sua Merece, realidade, sim. fez um Bruno merece. trabalho. Bruno corre atrás. Então, assim, dentro do Republicanos, como você disse, tem várias formas de enxergar, né? Assim, se eu, né, carreguei o Leres também, né, me deu uma base, me suportou, né? É porque o Leres que é o presidente, né, do Republicanos. Não. É quem que é? Hoje, politicamente, na Câmara, eu sou o responsável. O presidente hoje na Câmara do Republicano sou eu. Sim. Mas o presidente hoje, né, do partido na cidade é a Paula Garcia. Ah, é a Paula Garcia. É. Paula Garcia, eu que já briguei com a Paula na internet, na época aquela menina, cadê aquela menina? Como é que é o nome? Sumiu. Taira, não é isso? Taira. Sumiu? Né, nunca mais vi isso. Nunca não mais a tem gente viu notícia, né? falando horrores. Mas não gosto de mim, não. Um abraço, viu, tá? Eu gosto de mim. Eu nem tenho assim, amizade também. Não, na lembro época- de conversas da época. Eu também Nossa, conheço, eu acho que ela passava Só que- dos limites. A gente vai até um certo limite. Não é do meu Ela tempo de passava política, não. desse limite porque misturou questões pessoais com questões de política. Não pode. Sim. Política, pessoal, pessoal. Então eu começava a falar algumas coisas da vida pessoal de vereador, coisa de Carlos Moreira, coisa, ela tinha uma raiva da Simone, mas o Carlos. E a gente defendia, né, a Simone, mas o Carlos na época. Eu sempre defendi com a cara limpa, rasgando. Aí eu comecei a falar umas verdades com ela também. Aí foi para. Não era minha causa, não. Agora foi outra coisa que a gente nem sabe, porque Mas de política, repente eu tô vendo, sumiu. assim, uma coisa que eu aprendo na política, sabe? É. Infelizmente, às vezes as pessoas querem colocar um contra o outro. Você Mas quer. na verdade não é um contra o outro, né? Quando a gente pega de forma mais expressiva, né, o candidato ao executivo, né, o candidato a prefeito, não é um prefeito contra o outro. São duas propostas, né, que são Sim. lado a lado apresentadas para a cidade. Sim. Então a proposta, né, que for melhor contada, né, a narrativa que colar melhor, vai cair na graça do povo. Mas um queria ajudar a cidade tanto quanto o outro. Com certeza. E aí o povo é que coloca que parece que é uma oposição ali, literal. Por isso que eu falo lá na Câmara, né, e isso talvez incomoda algumas pessoas, eu falo, gente, eu não sou oposição e nem situação. Eu tenho posicionamento. Eu não sou uma pessoa que concordo com uma situação, né, sem sensatez, né, burra, entre aspas, né, e nem uma oposição também sem sensatez. A gente tem que ter posicionamento. Então, eu não tenho dificuldade de enxergar o que é certo e votar junto com o governo. Da mesma forma, não tenho dificuldade de posicionar naquilo que eu vejo que é errado, né, contra os meus princípios, os meus valores, e posicionar. Nada questão partidária. Eu vejo isso de forma muito clara. Assim. Tem um amigo meu que trabalhou com a Anastasia e ele falou assim, as pessoas questionavam a Anastasia, falaram assim, mas Anastasia, você é muito difícil, cada hora você está com entra governo, sai governo, você muda. Eu falei assim, olha, você explicou tudo, não sou eu que mudo, é o governo que muda. Eu sou governo. Eu sou governo. Eu fui dar uma entrevista para minha amiga Esther Sanches e ela me perguntou se eu era direita ou se eu era esquerda. Eu falei, Esther, eu era mais pro lado da direita, mas aqui comigo, o senhor Geraldo Alckmin, o vice-presidente do Brasil, se alia ao Lula, o PT, que eram inimigos, um falando mal do outro, tipo, junto, eu que vou ser oposição, eu não sou nem direita nem esquerda, não, eu sou governo, eu sou quem tá lá também, eu não sou, eu vejo assim, eu desse tamanho, eu sou Bolsonaro, eu sou, não sou nada, eu sou no meu, eu sou quem tá lá. Não é isso não, cara. Eu não sou, Depois de 30 anos, hein? Então, o meu posicionamento não é em cima da sua fala, eu te respeito. Né? Não, mas, da assim, minha forma de sim, pensar, eu sou direita. Eu sou direita. Isso, beleza? você é mais lado direito. Mas eu ainda sou. Não sou extremista. Não sou uma pessoa. Sim. Eu acho que eu tenho pavor dos extremos, né? Eu acho que a gente tem que saber conversar, dialogar, sentar na mesa, olhar nos olhos, conversar, ver o que é melhor. Mas eu acho que as pessoas até nem entendem muito bem, sabe, o que é direita mesmo, no que diz respeito a conservadorismo, ou uma política de direita no que tange a economia, sabe, nessa questão do progresso. Mas, enfim, como a rede social juntou muito, né, nivelou muito, nível federal, estadual, municipal. É tudo muito perto agora, isso, né? aí as pessoas elas querem ter o mesmo discurso
de alguém que está lá no Senado como deputado federal e outro, né, como senador, enfim, né, na Câmara dos Deputados, o deputado federal na Câmara dos Deputados, o senador, né, no Senado, enfim, e querem discutir pautas que não são relevantes no município. Então não tem nada a ver discutir um exemplo de João Levade, ideologia de gênero, discutir aborto, isso não é coisa que é pautada na Câmara de João Levade. Isso perde tempo. Então, são coisas, nós vamos trabalhar com política pública municipal. Eu já vi isso lá. Então, são coisas que, assim, enfim, falta de conhecimento. Voltando à Câmara, e logo após essa eleição, nós tentamos a presidência da Câmara, né? Sim. Primeiro seria Leles o presidente, e ficou aquele vai cá, vai lá, vai lá. E depois, no final, passou para Marquinhos, né? O povo mudou. E acabou que a gente perdeu por um voto. Sim. Né? E o pessoal que estava do nosso lado migrou para o lado do Fernando Liares e ele ganhou no último instante. Pum, né? Foi uma virada Foi bem difícil, né? Foi bem difícil. E a gente entende e respeita. Voto é voto. Democracia é democracia, você tem que respeitar. Sim. Ganhou, ganhou. Política se tem uma coisa, né, que a política nos ensina, né, que para vencer você precisa, por vezes, perder, recuar. Tem que perder, né? E eu tenho anos que eu não perco um político, uma eleição, perdi a eleição da Câmara, tá bom. Vamos esperar a próxima, né? E às vezes a gente não entende, às vezes é melhor Deus e os seus caminhos, né? Às vezes a gente parece que perdeu, mas não perdeu. Mas não perdeu, exatamente, Marquinhos Dornelas. E na próxima você vai tentar de novo? Sem dúvida, candidato. Presidente, já é candidato a presidente, já está lançando aqui, ó. Está lançado aqui no Fabiano Lobotti. Está lançado aqui no Lobotti. Permanece como candidato à chapa. Chapa 2 que agora vai ser chapa única. Inventaram a chapa 2 lá. Agora vai ter duas chapas, não vai ser chapa única. É Zusa que inventou esse negócio de chapa 2? Porque na verdade precisa de lançar a chapa. Já tinha uma chapa registrada, que era a chapa 1. Se não tem outra chapa, era a chapa única. Então nós registramos a segunda chapa, chapa 2. E de 15 vereadores, ficamos de 8 a 7. Então ficou bem acirrado, foi uma disputa saudável. Respeito Fernando, né? E a gente tem que saber perder, como eu disse. E é natural, né? Uma história que marca na história política de saber perder, muito conhecida, é a história do Abraham Lincoln, né? Ele candidata 11 vezes. Ele candidatou 11 vezes. Ele candidata a vereador, deputado estadual, deputado federal, enfim, senador, vice-presidente, na 12ª vez que ele ganha como presidente dos Estados Unidos. Ele nunca havia ganhado. Não sabia disso, tá vendo? Marquinhos Dornelas também cultura. Tem um pouco mais, hein? É isso aí. Marquinhos, você não foi chamado aqui hoje porque você é vereador, quer dizer, porque é vereador também, nem pastor. Foi chamado porque há 2 semanas atrás, um dos nomes mais falados da rede social foi Marquinhos Dornelas, Gentil Bicalho e o Danilo do Postinho. Fecharam o Postinho. Meu Deus, eu adoro lá. Fecharam o Postinho, ficou todo mundo assustado. E o dono do Postinho, eu entro no meu Instagram, me deparo com o Danilo chorando e falando. E eu não vi tudo, mas eu vi um pouco, até no momento que ele falou. O Marquinhos Dornelas, falou no Marquinhos Dornelas. Sim. E o Gentil Bicalho que estão encabeçando. Eu falei, meu Deus do céu, agora o tempo explodiu, eu tenho que chamar o Marquinhos. Primeiro eu vou chamar o Danilo, depois Marquinhos. Eu não sei se o Gentil vem, o Gentil é mais reservado na dele, mas também está aberto aqui, viu, Gentil? Ou talvez num outro momento pra gente não continuar. Também terceira semana falando do assunto. Você está representando a gente, Bicalho. Bom. Viu? Assim, eu queria que o Danilo tivesse aqui, mas não pode. Mas fala sobre isso, fala o que aconteceu realmente, fala o que aconteceu nos bastidores do poder. Ó, o novo quadro do Loboteando. Hoje ele tá demais. É Pedro Leopoldo, né? Eu voltei inspirado. Voltei inspirado Vamos lá. pra vocês, Pedro Leopoldo. Nossa, isso foi maravilhoso. Tá, você foi, né? Já fui. Já morou lá, né? Olha, não, lá é bom, cara. Um frio, meu Deus do céu, mas tá bom. Eu conheço lá há muitos anos, eu fui lá, deve ter uns 20 anos atrás que eu fui jogar futebol lá. E avião, sobe avião e desce avião o tempo todo, gente. É muito legal. Então, não tem dificuldade, né, de falar sobre o assunto, não, acerca, né, da live do Danilo. Confesso que eu também, vamos dizer, fui pego de surpresa também, apesar dele ter marcado, né, marcado a live e me marcado na live, né? Ele ter me marcado avisando que faria uma live para falar sobre o assunto. E
eu acompanhei, né, as falas dele. E, como disse, na política a gente escolhe, né, ir para a vitrine, né? A vida pública, ela nos dá essa... Você põe a cara para bater nisso, então, né? Às vezes a gente realmente é mal entendido, mal compreendido, mas a pessoa tem o direito de falar, de se expressar. Embora, às vezes, a gente não concorda, ou a pessoa também pode reconhecer que ela foi precoce, né, que foi imatura, enfim. Mas eu também o entendo, compreendo, eu me posiciono do ponto de vista dele, né, sentando no lugar dele. Eu entendo que às vezes o quebra-cabeça poderia deixar ele entender que tudo isso cooperou para que o desfecho fosse ele entender que o Marquinhos tinha um peso muito grande nessa história. Do meu ponto de vista, né, nós até já conversamos, depois da live ele me ligou, 1 ou 2 dias depois me procurou para a gente conversar, eu até conversei com ele, vamos conversar pessoalmente? Conversei com ele pessoalmente, até na oportunidade ele apagou a live na minha frente, nem foi eu que pedi para apagar, para mim não me incomodaria, como não me incomodou, né? Assim, tem pessoas que têm um perfil comportamental que ficariam às vezes tristes, chateados, mas isso não me incomoda, do fundo do coração. Nossa. Eu consigo, na verdade, até achar que tem frutos disso, né? O nome se propaga, né? 30 mil pessoas, acho que viram a live lá. 30 mil. Talvez quem não conhecia passou a conhecer o Marquinhos. A Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E agora está tendo mais uma vez uma oportunidade da publicidade, né? Então, assim, a verdade, eu tenho um lema comigo, o seguinte, a verdade sempre prevalece. O tempo é um aliado à verdade. Uma hora as coisas vão acontecer e a verdade vai aparecer. Então, eu conversei com o Danilo, a gente bateu um papo, foi muito saudável a conversa, né? Pelo menos do meu ponto de vista. E o que eu entendo, né? Como que as coisas surgiram. A história do Danilo com o Postinho já não é de agora. Vem de longa data. Não é à toa que chama Postinho, porque vem lá do posto para arrancar, né? Então ele já vem com esse desgaste há mais tempo, né? Ele vem com esse desafio e, de certa forma, parte dos moradores, né? Que eram vizinhos ali, né? Circunvizinhos do Postinho, do posto Barrocar, ficaram satisfeitos com essa alteração. É o que eu falei, que tá vendo, Dani? Alguém continua te marcando, alguém continua te ligando, os vizinhos de baixo te ligam? Não, porque foi resolvido o problema deles. Você quis também, né, foi sensato, mudou de lugar e achou que talvez resolveria o problema por estar um pouco distante, por não ter vizinhos. Migrou o problema, né? Justamente. Só que, e a história continua, o Danilo é o mesmo, o Postinho é o mesmo, e as pessoas que já eram vizinhos já esperavam, né, e que seriam submetidas a um desafio, a um problema. Então, quando ele conta, né, que assim, nossa, mas logo de cara, com 1 mês de funcionamento, lá no novo local, mas não é 1 mês de funcionamento novo, né? É uma continuação do Postinho. E, de início, de fato, várias pessoas me procuraram. Ele, às vezes, atribui a meia dúzia de pessoas. Sempre tem alguém que encabeça, né? Que tem gente que lidera, né? É assim a vida. Mas, várias pessoas me ligaram, me marcaram, mandavam um vídeo de noite, né? Você, como um ex-assessor, né, mas uma pessoa muito vigente, né, na vida pública, você sabe, as pessoas ligam, marcam a gente. Liga, marca. De noite, madrugada. Né? Recebi muitas fotos do E as pessoas me ligavam. Né? O antigo agora não. E aí me mandaram, né, mensagens várias vezes e começaram a me questionar. Olha, gente, isso não é papel de vereador. O vereador, ele tem um papel fundamental no que tange a saber se tem um alvará de funcionamento, né? Se tem um alvará do Corpo de Bombeiros, se existe está tendo venda, né, de bebidas para menores ou não, chamar um conselho tutelar, enfim. Sim. Mas sobre essa questão dos decibéis, a gente pode realmente, né, pedir uma verificação do setor do meio ambiente, lá hoje do Código de Postura da cidade, enfim. Mas nós não temos como parar, né, paralisar. Isso é uma situação que alguém precisa de literalmente, né, fazer a sua denúncia, fazer a sua reclamação e dar sequência. E aí eles falam, mas como que faz isso e tal? Eu disse, olha, eu posso orientá-los no que diz respeito, né, a realmente fazer um abaixo-assinado, mas eu ainda prefiro, conversa com o Danilo, chama ele, bate um papo, né, mostra a realidade, traz ele para perto de vocês. Certamente é uma pessoa que, por ser comerciante, tem que ser bom de trato, né? Todo comerciante, por si só, tem que ser uma pessoa de boa relação. Ele é uma pessoa boa? Sim, eu o conheci há alguns anos atrás,
E eu vejo ele é um cara carismático, um cara bacana, batalhador, tá aí lutando, buscando, investindo, né? E já deixo aqui salvo nessa conversa, não tem nada contra o Danilo, não existe nada pessoal. Ficou parecendo que você e o Gentil Bicalho se uniram para fechar o postinho. Não, ele deixou isso muito claro na live dele, na forma de dizer, ele deixou isso desenhado. Mas, né, como você está me ouvindo a outra parte da história, Sim. e eu já conversei com ele, né, dizendo para ele o seguinte: Danilo, eu fui procurado, de fato. E não importa para mim se seriam 6, 10, né, 15. Se fosse um incomodado, como diz, o alvará seu de funcionamento é da sua parede para dentro, não é dentro da casa de ninguém. Se tem alguém incomodado, você precisa de entender que essa pessoa tem o direito dela, assim como você tem o seu direito. O seu sucesso, né, não pode ser a custo né, da desgraça do outro, da tristeza do outro. Né? A sua realização não pode ser em cima do incômodo de alguém. E tem vários relatos, tem pessoas, né, doentes, né, pessoas com crianças, pessoas que falaram comigo que desejam mudar, colocar apartamento à venda, pessoas que fecharam a janela e foram dormir na cozinha por conta da localização do barulho. Enfim, cada um com sua realidade. Mas eu nunca me debrucei tanto em cima desse assunto como ele atribuiu. Eu tive, sim, né, pessoas que foram até meu gabinete, que me pediram ajuda. Eu estive, sim, na prefeitura, 1, 2 ou no máximo 3 vezes, conversando com o setor da Procuradoria Jurídica e também lá no DVO, no setor de postura, quando a prefeitura foi notificada pelo Ministério Público. Ou seja, as pessoas que estavam incomodadas, né, fizeram o seu para casa. Entraram na justiça. Entraram na justiça, fizeram abaixo assinado, colheram as assinaturas, fizeram os vários boletins de ocorrência contra o postinho. Eles diziam, né, que o Dali estava muito intransigente, que ele não recuava, que ele, né, abaixava o som, mas depois aumentava. Como disse, isso não me incomoda, eu não estou lá perto, eu não sei dessa verdade. Então, se isso acontece ou se não acontece. São falas das pessoas. Então, o Danilo ficou, né, todo incomodado com essa situação, porque ele soube que algumas pessoas me conheciam, que me procuraram. E a única coisa que eu pedi da prefeitura foi transparência. Foi que realmente a prefeitura cumpra com aquilo que tem que cumprir. Porque o que acontecia? O Ministério Público já havia notificado a prefeitura, dizendo à prefeitura: ei, você tem um código de postura, que você pode atuar até com poder de polícia, de acordo com o código de postura, para resolver essa situação. O que vocês estão fazendo até agora? E a prefeitura, muito parceira do Danilo, não quis, hora nenhuma, tomar nenhuma atitude de maneira precoce. Foi juntando realmente assim, a história de acordo com como ela chegou. Então, peraí, ela chegou agora. Agora que a prefeitura foi incomodada, né? Que ela foi provocada. Agora eu estou ciente da situação. Então a prefeitura foi juntando agora uma história a partir disso. Óbvio que já sabia da história do postinho de baixo. Mas essa nova história que começou, a prefeitura foi juntando os relatos. O Ministério Público foi autuando a prefeitura dizendo: vocês precisam de fazer medições para ver se o que o pessoal está reclamando é verdade. A prefeitura então começou a fazer as medições. E aí, como disse, foram detectando, talvez em algumas estava mais baixo, em outras estava mais alto. É uma legislação que eles têm que cumprir. Chegou o momento, parece que o Danilo tomou 1, 2 ou 3 multas, ele estava recorrendo. Essa história vem se arrastando há alguns meses. Acho que ele abriu lá, inaugurou, salvo engano, outubro, novembro. Acho que foi outubro, E agora nós estamos em junho, né? Então, assim, 6, 7, 8 meses. Para o Danilo é pouco tempo, mas para quem está se sentindo incomodado, né? Era quase um mártir quando ele via que toda semana anunciava um show quarta, quinta, sexta. E aí, são 8 meses até, né, esse desfecho. Eu não moro lá perto, né? Sim, Então, nem eu. Então, no meu ponto de vista, você fala: gente, que chatice, vai fechar o posto do meu ponto de vista. Mas olhando para as pessoas que moram lá perto, deve ser meio chato mesmo, né? Então, Eu adoro ir lá, mas quem mora lá, aquele barulho todo dia, né? Sexta, sábado e domingo. Deve ser uma quinta, coisa sexta, também. acho que começou Agora quarta. não é quinta, mas acho agora não tem quinta. Antes era quarta, quinta e sexta, sábado, domingo. Eu falei: Danilo, eu estou aqui para te ajudar da mesma forma. Eu não estou aqui de forma imparcial. Perdão, de forma parcial. Eu quero ser imparcial. Eu não estou defendendo aqui uma população do Baixo JK simplesmente. Se você tiver totalmente adequado e apto, eu sou a primeira pessoa para, né, te dar as mãos e ir lá na prefeitura e falar: ó,
verifica lá se tá tudo certo, libero, deixa o rapaz trabalhar. Não tem lá nada contra também o tem Danilo. funcionários, Sim, né? é muito bacana. Igual eu falei, Muita Danilo, gente lá. eu não tenho, não é nada pessoal, torço por ele. A cozinha lá é muito boa, sabia? Não conheço. Até que eu, como diz, vou até fazer uma visita posteriormente lá. Depois você vai lá. É bom. Acho que É tem muito almoço cheio, também, juventude. se eu não me engano. Os jovens adoram, os jovens, por isso que eu vou lá, Júnior Queiroz, que eu sou jovem, entendeu? E isso, gente, eu gostaria de mandar um abraço aqui. Gente, eu tô rouquinho, pelo amor de Deus. Jovem. Jovem, perdão mesmo, viu? Pessoal da Safe Car, um abraço para vocês. MR Motos, Plus Vitality, suplemento alimentar, Supermercado Piraquera, Decor, porque Decor só tem uma, e o Supermercado Piraquera é o supermercado da família para a sua família. Agromercado Guerra. Agromercado Guerra tem um recado para vocês. A Agromercado Guerra do centro fechou e voltamos para a matriz. Então está mais completa, mas agora só na matriz do bairro Santa Bárbara. Um abraço ao pessoal da Agromercado Guerra e a melhor agropecuária de João Molevade e o patrocinador do Fabiano Lobotti. Então nós resolvemos voltar para o bairro Santa Bárbara, não se mexe no que deu certo, não é não? Não é? Muito bom, não é isso? Agromercado Guerra, boa sorte, Lele, vai dar tudo certinho. Cidade Mais Segura, vigilância colaborativa. Você faz parte lá da Cidade Mais Segura, você acompanha? É legal. Eu já ajudei, né, com a emenda parlamentar para fortalecer São agora 370 câmeras espalhadas em João Molevade. Tem Cidade Mais Segura em Rio Piracicaba, tem em Bela Vista. Está chegando em São Domingos do Prata. Um abraço ao meu amigo prefeitão de São Domingos do Prata, Fernando Rolo. Foi contratado lá em São Domingos do Prata. Eu tô vendo, você para... tá hoje, né? A gente vai para a Cavalgada de São Domingos do Prata e a Expo Manga Larga também vai ser em parâmetro nacional. O pessoal vai vir apresentar os cavalos na exposição de São Domingos do Prata. Fabiano Lobotti, digital influencer oficial. Por que não levaram o Júnior Queiroz lá, né, Júnior? Rapaz, eu acho que não tem a data. Você não teve a data? Também. Um abraço ao Júlio Caçula, empresário Júlio Caçula, viu? Um abração aí. Tamo junto. A partir dessa semana, eu e o pessoal da Advancer vamos lá em São Domingos do Prata. Não é, Abraão? Vamos fazer uns vídeos lá em São Domingos do Prata. Cidade. Eu fui numa reunião lá essa semana, conheci o proprietário da Anchieta Alimentos. Um abraço ao pessoal da Anchieta, futuro patrocinador do Fabiano Lobotti. Eu conversei com ele, falou, nós vamos fechar. Aprendeu Olha a que legal. profetizar já, tá vendo? Não, mas eu já estou em negociações com o marketing da Anchieta. Que tal trazer a Anchieta para a Rádio Alternativa, trazer o homem 60 anos de história. Que legal, hein? Ele falou que o pai dele, com 90 e algumas coisas, vai na empresa todos os dias. E vai contar algumas histórias da empresa Anchieta Alimentos. Um abraço aí, viu? Pessoal da Marcolage, Romualdo, um abração. Fizemos um vídeo novo, vou lançar ele daqui a pouco. Não, hoje não, amanhã, né? Amanhã cedo, né, Abraão? O vídeo ficou top. E Ecobi, o chopp do momento. Marcolage você já lançou, você já postou. Eu postei? Já. Eu postei. É o outro, é tanto patrocinador, cara. Você viu, tô top, não tô? Você tá bombando, né? Tô bombando, tô rodando. E tem uma notícia boa pra vocês, pra mim, pra vocês todos. Eu sou o mais novo contratado da MEP. Então, Que legal, hein? e também Cosmep. E tá desse nível, graças a Deus, eu gostaria de agradecer a Deus, gostaria de agradecer toda a direção da MEP, do Cosmep, que até um pouco emocionado. A gente vai trabalhar com o marketing da MEP, vocês vão ver, eu sou o Médico Piracicaba, tô aqui com a camisa, depois você vai fazer um vídeo comigo, sou o Médico Piracicaba, tá? É uma campanha encabeçada pela presidência da AMEP, prefeito de Rio Piracicaba, Augusto, um abraço, muito obrigado por mais essa oportunidade. Às vezes o pessoal tira da gente, já acha que está tirando. Agora você entendeu, não valeu por mesmo, né? Né? Às vezes a gente não entende, mas o que parece que está perdendo, né? Na verdade, é Deus querendo te abençoar para você receber algo a mais. Né? Não é de bom tom também eu falar, né, ou de outra marca aqui, sendo que a Ecobi me patrocina, mas mais uma vez eu gostaria de agradecer toda a direção do Pedro Leopoldo Rodeio Show, que levou o Fabiano Lobotti até lá, e no ano que vem nós vamos trabalhar no marketing oficial no Médio Piracicaba. Eita! Maravilha. Já pensou? Muito legal.
Vamos tentar subir no palco. Ainda Bom não demais. negociei, não. Negociei. A pessoa subir no palco lá. Oi, gente. Oi, gente. Nacionalmente, muito legal, né? E é isso aí. Marquinhos, voltando a Marquinhos. Marquinhos não bebe, não, que ele é pastor também. Mas a Ecobi patrocina a gente. Que lá Eu tem, tô lá aqui, tem- ó, Ecobi aqui, meu copo d'água aqui, eu falei propaganda aqui. lá tem suco, lá tem vários sucos. Lá, Mate couro. mate couro, né? Então a Ecobi é bem sortida, que fala, mano, que tem Sim, várias coisas. Na minha festa que teve lançamento do meu site, que ele não foi, Marcos Ornelas não foi. Então, voltando aqui. Assim que terminou a eleição, né, você abriu a igreja, né, a sua igreja. E isso deu um burburinho na época, né, que, Marquinhos saiu da igreja aqui, abriu a dele, o pastor ficou chateado. Houve isso. então, é como diz, eu vou falar do meu ponto de vista também, só pra vocês entenderem também. E ficou bonita a igreja, hein? Tá muito legal. Nossa, Fica aqui mais uma vez o convite, né, pra vocês fazerem uma visita lá. tem que ir lá. Deus tem nos abençoado bastante. Então, eu estava como um pastor auxiliar na primeira igreja batista da Lagoinha, aqui em João Levade, né, que hoje, nome fantasia, né, Lagoinha Centro, né, razão social, primeira igreja batista da Lagoinha. E eu era um dos pastores auxiliares, a gente tinha ali, né, uma equipe de pastores, hoje os titulares, né, lá é o pastor Eric, mas a pastora Nádia. Aqui eu tenho muito carinho, muito respeito e os honro. Mas chegou um tempo, né, que Deus aqueceu muito meu coração e disse, né, claro no meu coração, Cara, essa aí. para que eu pudesse realmente começar um novo projeto. Isso já vinha ardendo no coração, com muita transparência, eu já havia conversado com os pastores titulares, né, há uns 2 anos atrás, quando numa oportunidade a gente estava com o desafio de talvez assumir Rio Piracicaba, mas com o mandato ficava difícil, né, como que eu pastorear na Rio Piracicaba, com o mandato aqui de João Levade, com criança pequena e tudo, Cíntia, minha esposa, trabalhando na ArcelorMittal. E, enfim, as coisas foram acontecendo, o coração foi amadurecendo, e assim, publicamente falando, isso ficou de forma mais expressa depois da eleição. Mas o Senhor, né, Deus teve tanto carinho comigo, Fabiano, que eu tomei essa decisão, Júnior Mais Abraão, de abrir nesse novo projeto antes da eleição. E a conversa com os pastores foi antes da eleição. Ah, tá. É muito legal isso, porque quando Deus encheu meu coração para tomar essa decisão, eu queria ficar com a eleição como se fosse um termômetro. Se ganhar, abre, ou se ganhar, não abre, enfim. Entendi. Eu queria estar totalmente sensível ao comando da voz de Deus, independente do resultado da eleição. Independente do resultado da eleição. Você iria abrir mesmo. Isso. E foi por isso que antes do processo eleitoral, né, antes das urnas abrirem, eu sentei com o pastor Eric, com a pastora Nádia, nós sentamos com os regionais da Lagoinha, que a gente, né, tem toda uma hierarquia, a Lagoinha global hoje, e nós conversamos e eu estava definido. A minha conversa foi muito transparente em dizer, eu vou abrir uma segunda igreja. Quero muito que seja Lagoinha. Mas se não for Lagoinha, eu estava disposto a realmente até romper com a denominação. Mas eu queria muito, como de fato me realizo e estou feliz, né, em ser Lagoinha. O André Valadão, que é o nosso presidente, pastor da Global, ele fala algo que eu acho muito rico e muito lindo de dizer. Ele fala assim, nós não abrimos igreja, né? A igreja ela nasce, a igreja ela já existe, ela é do Senhor. Nas mais diversas denominações que existem, né? Maranata, Assembleia, Quadrangular, Metodista, enfim. Nós respeitamos todas essas denominações. Nós abrimos Lagoinha, que é um jeito de ser igreja. Eu amo esse jeito de viver a igreja como Lagoinha. E em essa conversa com o regional, ele entendeu, né, o recado. E falou assim, olha, amanhã eu vou te ligar e vou te dar uma resposta. Como bem dito, no outro dia ele me ligou e me falou, pode avançar com a segunda igreja batista da Lagoinha. Então, ou seja, meu CNPJ é razão social, segunda igreja batista da Lagoinha, não fantasia, Lagoinha Mulevade Sion. Então hoje a gente tem a Lagoinha Centro e eu estou como pastor titular da Lagoinha Mulevade Sion. É um novo projeto, né, uma multiplicação, né, não é uma divisão, mas é óbvio e claro que nós temos amizades, afinidades, e é comum que às vezes uma pessoa ou outra queira caminhar mais próximo de você, e tá tudo certo.
E um passarinho me contou, que eu não sou fofoqueiro, Fala aí. que vocês estão com um projeto de construir mesmo a igreja, porque aquele cômodo ele tem dono, né? Sim, é lugar. Vocês vão construir uma igreja. Então, É verdade isso? na verdade é o seguinte, talvez você esteja... Ali mesmo no Senhor, não é isso? Na verdade, nós estávamos uma conversa bem robusta, bem firme, dando nome às questões. O galpão hoje que onde a gente aluga é do Paulo, né, da Luz e Força. Um senhor galpão, um galpão muito grande, tem Muito 700 metros quadrados, é um galpão muito grande. Ficou bonito, vocês A decoraram, gente está ficou ainda, muito bonito. a igreja é nova, né? Está nascendo ainda, né? Sim. A igreja que tem 7 meses, mas já tem uma estrutura legal, nós fizemos um bom investimento, mas tem muita coisa para avançar ainda. Mas estamos bastante realizados, né? Não com a estrutura que a gente conseguiu colocar, mas com as curas, né? Que é a proposta que a gente está lá, com a reabilitação de pessoas, restauração de famílias, de casamento, enfim. Da salvação, que são pessoas que vão se batizando, mudando de vida. É o que eu acredito no Evangelho. É o que eu falo. Esses dias eu tive uma homenagem, né, sem desviar do assunto, eu vou voltar. Nós fizemos uma homenagem à terceira igreja batista de João Levado e eu falava, gente, ser cristão, né, de verdade, a proposta do Evangelho, de viver o reino, não é fazer parte de uma denominação. Sim. É você olhar para uma pessoa e ver que ser cristão afeta diretamente a sociedade. Quando alguém realmente converte e passa a ter princípios e valores cristãos, você resolve o problema do Serasa, porque o cara que não paga a conta passa a pagar. Você resolve o problema da fila do SUS, porque o cara que ia morrer se ele continuasse bebendo com cirrose, precisando de um transplante de fígado, um transplante de um rim, ele vai parar, ele não vai viver mais isso. Ele resolve um problema no presídio, porque o cara que ia brigar com o outro, bêbado, matar, dar facada de tiro, ele não vai mais acontecer isso, é menos um no presídio. É menos uma menina que não vai engravidar, né, ter uma gravidez indesejada, uma jovem que vai viver sem um nome no pai, numa identidade. Diga-se de passagem, né, um dado importante, 50% da identidade do Brasil não consta nome do pai de identidade. Nossa, aí essa crise de paternidade espiritual, as pessoas não têm uma relação em comunhão com Deus porque não tem uma falta pai dentro de casa. Então, voltando, nós iniciamos esse projeto onde nós estamos hoje. E também, paralelo a isso, iniciamos uma conversa com o Venilson, que está construindo um prédio lá embaixo, mais para baixo, ainda na Avenida Alberto Lima. Chegamos a sentar, a fazer todo o trabalho, um projeto ele construiria, né, a igreja para a gente, né, e nós alugaríamos também, né. Mas aí não seria um galpão adaptado como é hoje, seria uma construção de igreja mesmo. Só que acabou que nós recuamos, né, na conversa, houve, né, alguns contratempos, e até alguns atrasos também na obra dele e tal, mas enfim, hoje estamos onde estamos lá e vamos permanecer lá. Enquanto vai permanecer lá ou tem ainda esse vamos permanecer lá, Entendi. Renovamos o nosso contrato, já ampliamos o contrato. Hoje a ideia é continuar lá, né, vamos dizer, ou adquirir lá, né, se for para falar de aquisição, seria lá. E assim, eu há 3 meses atrás, 3 ou 4 meses, eu comecei um projeto com a Assembleia de Deus, 40 anos do Templo Arca. Sim. O pastor Carlinhos me contratou para eu trazer um pouco da Assembleia de Deus para o público que não é frequentador. Então nós estamos postando nas minhas redes sociais, né, sobre a Assembleia de Deus. Eu acho que no mês de outubro vai ter a festa, que vai ter toda a cobertura já do Fabiano Lobotti TV, tá vendo? Está chegando o aniversário do pastor Carlinhos, dia 5 de julho. Pastor Carlinhos. E muito obrigado ao pessoal da Assembleia de Deus pelo carinho comigo. E eu respeito muito vocês. Lá é lindo demais. Maravilhoso. Pastor Carlinhos é um A igreja é amigo. maravilhosa. Eu já o conheço, nós somos amigos de longa data. Pastor Carlinhos foi no meu casamento há 11 anos atrás. E ele veio aqui, nós rimos, ele mata a gente. Cara, Cara, gente boa demais, né? Gente finíssima. E lá na Câmara, quando ele era vereador, quando, igual você falou, tem uns caras que falam nada com nada. Né? Vem com as coisas, entendeu? Ele fazia assim, não dá, eu vou embora. Ele começava a rir, ele falava assim, não vai dar pra me ficar. Então, fazer uma defesa, né? Advogado Eu defesa. gosto muito dele. Tem muita gente que atribui a figura do pastor, né? Tipo assim, ele ainda, né, candidatou com
título, né, do pastor Carlinhos. Pastor Carlinhos. Eu já candidatei sem, né, o pastor Marquinhos Dornelas. Mas enfim, mas o pastor Carlinhos, ele é uma pessoa que está preparada para realmente ter uma vida pública. Talvez muitos não saibam. Ele foi vice-prefeito, falou aqui, Ele teve 3 mandatos de vereador em Raposo. E ele foi vice-prefeito também na cidade de Raposo. Ele é contador de ofício. Então ele tem uma formação acadêmica, né, na área de contabilidade. Então assim, não, é o pastor, aleluia, glória a Deus, e vamos. Não. É uma pessoa que sabe o que está fazendo. Inteligentíssimo. A Assembleia de Deus hoje aqui, ela, né, é uma... assim como hoje nós temos me fugiu a palavra, gente, Jesus. Não pode ficar mudado. Você conta no... Não, eu ia falar, porque é assim mesmo, a gente dá uma... Não, é porque hoje a Lagoinha é uma denominação, né, e que tem a sua... Fugiu a palavra, não é federação, não. Enfim, eu vou lembrar a palavra certa, só para a gente falar aqui. E a Assembleia de Deus hoje, né, só para a gente enaltecer, ela tem aqui, filiada ela aqui, mais de 300 igrejas, deve ser umas 400 igrejas, filiada a uma convenção. A palavra Arca, né? Perdão, a palavra é a convenção. Existe, porque antigamente, igual a Lagoinha, que é da linha Batista, ela era ligada à Batista brasileira, né, e ela nacional, Batista Brasileira Nacional. Então, a Convenção Batista. Hoje ela tem a Convenção Batista Lagoinha. E a Assembleia de Deus também já foi filiada, né, à Convenção das Assembleias de Deus. Só que ela cresceu tanto, né, e sabe, né, fazer o que faz, que ela virou uma convenção. Então, a Assembleia de Deus Templo Arca, ela é uma convenção onde outras assembleias de inúmeros lugares, entendi. não só de Minas, como até de outros estados e países, são filiados, vamos dizer assim, convencionais. Isso, a Assembleia de Deus aqui. Aqui, João Levagem. Isso, o pastor Carlinhos desenvolve um trabalho assim, brilhante. A Assembleia de Deus Ele falou que ele viaja toda semana e vai longe. Mas anda muito, trabalha muito. Eles são um fenômeno. É isso aí, um abração, pastor Carlinhos. Eu perguntei ele aqui, ele falou que, pelo amor de Deus, que não aguenta não. Mas você tem alguma vontade de ser prefeito aqui em João Levagem? Sabe o que eu gosto? Algumas redes sociais, os caras entendem de prefeitura, entendem de quem é, de quem subiu de voto, de mais que... Vão lá e falam, você acha que vai ser vice-prefeito tal pessoa? Gente, os caras não tem nada a ver. Se for olhar no papel, quem que tem chance de ser vice-prefeito ou prefeito é um Cabeção, é o Marquinhos Dornelas, que simplesmente triplicaram de voto. Vai lá, coloca uns caras que aumentam 3 votos, 4 votos. Não, pelo amor de Deus, né? História, né? Eu tô procurando lá, cadê Marquinhos aqui? Não tá não. Pelo amor de Deus, não, me poupe. Mas vamos lá, já desabafei. Tem vontade de ser prefeito? Então, eu não vou dizer vontade, não sabe, Fabiano? Eu vejo isso como um chamado, como eu disse. Eu vejo como uma missão. Ixi, vai ser prefeito. Estar vereador é uma missão para mim, e eu tenho o desejo hoje, né, de realmente cumprir esse propósito. Amo estar vereador, né? O legislativo me atrai muito, né? A questão de estar como deputado, depois deputado estadual, deputado federal. Eu gosto do legislativo. Mas nós, o tempo inteiro, enquanto vereador, somos cobrados em funções do executivo. Então, nos dá, às vezes, uma sensação de impotência por não conseguir resolver as demandas que chegam até a gente. Enquanto legislador, né, como diz, fazendo aqui o marketing, né, contando aí só para as pessoas entenderem, talvez o Júnior, mas o Abraão não saibam disso. Eu sou o vereador na história da cidade que mais trouxe recursos para João Levade desde que João Levade existe. Pois é, não sabia. Foi bom você falar. Ele fala isso direto, quebra a gente. Eu consegui no mandato anterior 4,8 milhões de reais oriundos de busca de emendas parlamentares com deputado estadual e deputado federal. E hoje eu consegui então, né, contar essa história para a cidade, e várias pessoas, né, entenderam recursos que chegaram para a causa animal. A cassação que aconteceu no município no mandato anterior começou a partir de uma emenda parlamentar que eu consegui para o município. Acho que a reforma também da escola Luiz Prisco. Eu consegui recurso para todas as escolas municipais e creches municipais que nunca da história da cidade haviam recebido recurso de emenda parlamentar.
Eu chegava nas escolas igual a Noé, falando pro povo que ia chover. Eu falei, mas chover, Tem um né? problema. Nunca aconteceu isso, não. Tem um problema muito sério na política que talvez vocês devem saber. Ele conseguiu isso tudo, mas não consegue mostrar muito. Ele tem que mostrar sozinho. Por quê? O executivo não gosta muito que o vereador apareça mais do que ele. Gente, eu estou falando isso. Eu Mas estou às falando vezes isso deixam de propagar a verdade, né? Assim, até como que esse nua e crua. governo é mais tranquilo. Sim. Mas eu já vi não O lançar. Laércio, muito pacífico, Esse Fabrício, governo muito é parceiro. bem tranquilo, bem Agora, tranquilo. né, com a Dorinha no lugar ali do Fabrício. É. Mas enfim, como você diz do Luiz Prisco. O Luiz Prisco é uma escola estadual. Então, o Molevade não tem vínculo com orçamento próprio, recurso próprio, para poder ajudar o Luiz Prisco, por ser uma escola estadual. Então, a pintura do Luiz Prisco, que foi, o Luiz Prisco foi pintado, foi eu que consegui 217 mil com o deputado estadual Bernardo Mucida no mandato anterior. Concluindo isso, Pode falar. uma vez o Lelis Pontes conseguiu também uma Uma emenda uma parlamentar. verba para vir. Bloquear uma verba, porque outro vereador ficou com ciúme. Eu não posso falar o nome do vereador, vai ficar. Não, isso já. Mandatos anteriores. Então a escola ficou sem pintar, não veio a verba, bloquearam a nossa verba do nada, porque outro vereador ficou com ciúme. Foi lá no alto, falou, bloquearam a verba. O política é uma coisa muito. Aí a gente passou. Aí depois de anos você conseguiu. Sim, então assim, para as escolas, o Cônigo Higino está recebendo um novo complexo esportivo, foi R$1,5 milhão só para o Cônigo Higino. Monteiro Lobato, para não falar, Marquinhos está aqui no centro, não, Monteiro Lobato, na Avenida Nova York, lá em cima, conseguimos R$850 mil para poder fazer um novo complexo esportivo para o Monteiro Lobato. Esses parquinhos que foram instalados aqui na cidade, foram oriundos de verba, né, de emenda parlamentar que eu consegui. Foram várias coisas, né, que eu me sinto realizado com isso. Então, como vereador, eu trabalhei bastante, né, no primeiro mandato, estou agora no segundo mandato, mas não tenho medo. Né, eu vejo que a política hoje ela passa por uma troca de bastão, naturalmente, por questões de idade, por questões da reeleição do próprio Laércio, né, e pela fase que outros políticos do passado, né, já viveram e tem a sua história e é relevante, mas eu vejo uma nova geração chegando. Tá chegando. E eu acredito que, assim, muitas pessoas, né, já vieram alguns convites, sejam para prefeito, vice-prefeito, para compor. Ainda é precoce, né, porque são mais 3 anos e meio para frente, como você disse, né, então vem aí uma eleição da Câmara Municipal daqui a 2 anos. Vem uma eleição para o executivo com um leque bem aberto, porque Dr. Laércio não pode voltar. Sem dúvida. Então, ou o Dorinha sobe para a cabeça de chapa. Precisa de um vice. Precisa de um vice. E tem os outros, né, que estão ali, todo mundo ali, como é que é o nome daquele, do Foi candidato? PL, como é que é o nome Luiz, dele? do PL. Luiz cresceu demais. Cresceu muito. A votação do Muito. Luiz está bem atribuída, né? Não desmerecendo o Luiz Corso, né? Tenho respeito, mas o PL vem com uma linha, né, muito forte do encabeçamento da direita, no Nicolas, Bolsonaro, né? Então, Sim. assim como o PT, né, tem uma linha de não, eu voto PT, eu voto 13, existe hoje, não, eu voto 22, eu voto Bolsonaro e não importa quem esteja ali na linha de frente. Então, assim, o Luiz encabeçou esse projeto e foi bem sucedido, né? Primeira vez que eu votei no PT na minha vida foi agora do Dr. Laércio. Eu nunca tinha colocado 13. Votei porque eu falei que eu iria. Votei mesmo e fiz campanha. Abraão fez campanha para... Não é Abraão, não. É a Advance, como é que é o nome do outro lá? Do Gustavo. Gustavo Breguês. Gustavo Breguês. Gustavo Era foi- eles que estavam por trás. Foi do PP 11, partido 11. Partido 11, né? O Gustavo gritou, hein? Aquilo dava, né? E ele cresceu com aquilo, né? Sim, O povo gosta do grito né? Que fica tipo de um marketing, né? Que não sei o que, faz isso, eu vou fazer, né? mas a política, como eu disse, assim, né, é um jogo. Eu falo assim, a eleição de vereador e a eleição de prefeito são coisas distintas. É como se eu falasse assim, ping-pong é esporte e futebol é esporte. São jogos totalmente distintos. Sim. Então, uma pessoa que candidata a prefeito, por exemplo, o Luiz, por exemplo, teve 10 mil votos.
Não necessariamente ela vem de Pode ser vereador é. e ela vai ganhar, porque ela teve 10 mil É votos de estranho prefeito. isso, né? Porque ela divide ali com 3, 4, 5. Aqui ela divide com 200, 250, 300. Agora, com todo o respeito que eu tenho com a dona Conceição Inter, pelo amor de Deus, né, gente? De novo, não. Será que ela vai tentar de novo? Eu penso que é pouco provável, né? Ah, não. Eu adoro dona Conceição. É democracia, adoro, né? Quem quer candidatar Antônio. tem o seu partido, É. cumpre as regras eleitorais ali. Eu gosto e vai, mais, né? pelo amor de Deus, né, gente? Tá bom, né, dona Conceição? Um abraço aí pra dona Conceição Inter. Tem gente que adora, nossa, você até briga. Cara, tem uma Tonho, história. cadê Tonhão, gente? Ex-vereador Tonhão, um abraço, viu, meu amigo? Eu gosto muito dele. Gente Mas boníssima. tava gente rindo, né, cara? Gente Nossa boa, pessoa senhora. do bem. Ele, ó, que é isso aí? Não, estão tentando me enganar. Não é no tal, assim. Vou votar nisso aí não, vou votar nisso aí. Um abraço, viu, Tonhão? Um abraço, mais uma vez, um abraço aos vereadores da Câmara Municipal. Eu trabalhei muitos anos e adorava trabalhar lá. Uma hora dessa eu vou lá ver a reunião. Agora eu estive na Câmara Municipal de São Gonçalo, já estou contratado lá também pelo presidente da Câmara, lá o Marlon, gente boa demais, viu? Um abraço a todos os vereadores da Câmara de São Gonçalo, estive lá na reunião, o bicho pega lá também, rapaz, acho que é brinquedo? Não, cidade Pau pequena tem quebra lá, meu é filho, pior. fui lá, eu gostei. O empate é maior, cidade pequena é tendência. E nós estamos tentando agendar alguns vídeos que a gente vai trazer o povo, né, para dentro da Câmara, nem que seja nas redes sociais, nas plataformas. Fabiano Lobotti, eu estou falando da Câmara de São Gonçalo, viu, gente? Vai mostrar mais para o público a Câmara de São Gonçalo. Você que está muito próximo da Câmara da cidade de Rio Piracicaba, Rio né? Tem a Piracicaba. Câmara de Rio Piracicaba, tem uma vereadora amiga que eu posso dizer assim que foi minha aluna, e chama Luna. Hoje é a vereadora mais jovem do estado de Minas Gerais. Isso, bonita. Eu a mentorei, abraço, viu, de vereadora? fato, foi Sim. uma parceira ali, eu ajudei a conseguir recursos de emenda parlamentar para ela antes dela estar como vereadora, ajudei ali na composição do seu partido. Ela veio para a eleição com o mesmo número meu, republicanos, 10.777, e foi eleita com 362 votos, e hoje é a vereadora mais jovem do estado de Minas Gerais. Muito legal Bom, isso. Legal. E Piracicaba, você transformou em Paricicaba, né? Que ela tá Paricicaba. bonito demais. Maravilhosa cidade. Inauguraram a praça, ela agora oficialmente ficou muito ali com um monumento evangélico, né? Sim. Ficou lindo, são duas mãos, a palma da mão, muito bonito mesmo. Parabéns ao prefeito Augusto Henrique. E o pessoal da COSAB, quem é presidente, é a Samanta, prefeita de Bela Vista, de Minas, né? E a gente vai trabalhar também no marketing da COSAB. Um abração, obrigado, viu, Marquinhos? Gostou de lobotear um pouquinho? Maravilha, eu já estava com saudades de você, já estava lá no gabinete do Leste para bater papo. Nossa Senhora! Marquinhos, uma coisa eu notei, você ia muito no gabinete do Leste, ficava perguntando isso. Eu só dando a fita pra ele, rapaz. Isso. Tem que aprender, né? E é isso aí, parabéns, vereador, e tanto. Parabéns à nova igreja, muito bonita mesmo. Não fui ainda, mas eu vou. Né? E é isso aí. Obrigado a todos vocês que acompanharam ao vivo pelas ondas das 91,1 FM. Agradecer também, dar um abraço Sim. aqui. Obrigado, viu? Considerações finais, Júnior Queiroz. Agradecendo os nossos ouvintes mais uma vez pela audiência de sempre, né? Esse programa que é campeão de audiência, esse podcast. Agradecer também, Marquinhos, aí. Dizer que nós estamos aqui sempre de portas abertas para receber, tá bom? Vou puxar um negócio do meu lado mais uma vez. Manda. Essa semana nós chegamos a 5.600.000 visualizações no @Fabiano Lobotti. Muito obrigado, João Levagem, de toda a região. E é regional. Nós não temos seguidores comprados, são orgânicos. São 40, estamos chegando a 42 mil seguidores regional. Né? Agora estamos ampliando um pouquinho, mas é a rede social mais vista do Médio Piracicaba, não tem outra. Mais rápida. Mais rápida do Médio notícia mais Piracicaba, rápida, a notícia mais rápida. Vou deixar mais claro mais uma vez. As notícias que vão para a rede social minha, né, que é o Fabiano Lobotti Notícias, eu tenho CNPJ, é uma empresa, não tem ninguém brincando. Não aconteceu nada dentro da casa de ninguém, é público. Eu posso publicar a placa do carro, se eu quiser, só que eu não publico. Tá? E então, eu dou notícia, eu não dou matéria. Quem dá matéria é jornal A Notícia, jornal Bom Dia, entendeu? E outros jornais daqui de João Levagem. Fabiano Lobotti, quem quiser seguir, é só notícia da hora. Pum! Depois sai no Jornal Notícias, eu vou lá e copio a notícia deles e escrevo Jornal Notícias. Pronto!
deles a notícia. Então, se for acompanhar, para de comentáriozinho lá. Esse cara não sabe. Gente, não sabe tudo mesmo. Não. Eu não tô lá. Como que eu vou estar na BR-381? Como que eu vou estar no Centro de Carneirinho? É o povo que me manda, a gente pega mais ou menos o que aconteceu naquele momento ali. Sim. E dá a notícia. Aconteceu por... Respeita a família. A família precisa saber o que aconteceu, meu amigo. Lógico que eu não vou expor o rosto, o cara no chão lá, que nem pode. Aí dá, né? Agora a família são os primeiros que tem que saber, nem que seja pela rede social, que informar. Nós estamos informando, ok? E eu vou porque a partir de agora. E tem aquela palavra que eu odeio. Empatia. Empatia, cara. Quem que tem empatia com a família? Ah, gente, vocês estão todos lá tirando foto, olhando. A rede social com 5 milhões de pessoas vendo. Quem é que tá vendo? Sou eu. Ah, me poupe, né? Desabafou. Ah, não aguento isso não, cara. Eu não aguento. Pra cima de Mar, pra cima de Lobote. Nós vamos orar pra cá. Considerações finais, Marquinhos Donella, muito obrigado. Obrigado, Nosso Fabiano. futuro prefeito. Parabéns. Profetizando. Profetizou. Ele tá bom pra profetizar. É. Então, quero agradecer mais uma vez, parabenizar o DJ Júnior Queiroz. Obrigado. Não, Vaera foi bom lá? Foi maravilhoso. Muito massa. Eu tava lá em Pedro Povo. Ele é fenômeno, a voz dele É chique, única. né? Obrigado. Abraão, né? Bacana demais, jovem, Tamo empreendedor. junto. Tá aí. Então, dizer que eu quero, né, realmente deixar um abraço para todos, né, os ouvintes aqui. Muita gente. Acha Agora que os tem... telespectadores na TV, agora- Fabiano Lobotti. Fabiano Lobotti TV. Muito bacana. E dizer, né, que eu também quero mandar um abraço para os nossos amigos, irmãos da igreja. E dizer, Fabiano, sabe, um projeto que depois você pode conhecer melhor e externar aqui, chama Casa de Missões. Nossa, eu não falei sobre isso. É um projeto maravilhoso. Pode falar, gente. Só dizer aqui uma coisa seguinte. É um projeto que Deus colocou no meu coração alguns anos atrás. E hoje a gente faz um trabalho muito legal em com vários nichos, né? Com várias pastas dentro da Casa de Missões. Né? Hoje a gente tem um projeto no presídio. A gente já teve ali a experiência de batizar 100 pessoas dentro do presídio, que é João Molevade. Já vi algumas fotos. Tá lá também na minha rede social. Projetos dentro do hospital, projeto de pessoas em condições de rua. Tem um projeto que ficou muito conhecido, que chama Colorindo, né? Ou Colorindo, que é cumprir o ID do Senhor, pintando, restaurando casas. Eu vi. Nós já fizemos 6 casas aqui em João Molevade. E é tipo aquele lar docilado do Luciano Huck, né? Sexta Eu ia passada, fazer isso na sábado pra Band, domingo. rapaz. Só que todo patrocinador que eu ia já estava te patrocinando. Como é que eles iam patrocinar o meu projeto? Aí acabou que a A gente tem desistiu os do nossos projeto, apoiadores, mas... temos pessoas, né, que sempre estão nos abençoando. Mês que vem, em julho, nós temos mais um Colorindo. E é muito rico esse trabalho, sabe? Então, a gente tem que falar de coisa boa. Então, acompanhe as nossas redes sociais também, sabe, Fabiano? E dizer que eu fico feliz pelo seu crescimento, pelo seu Graças sucesso. a Deus. Você é um cara batalhador, né? Associou, né? Que agora está aliançado com o DJ Hugo Queiroz. É um cara fenômeno também. Júnior Queiroz. Júnior Queiroz, Júnior. E é uma pessoa assim, que eu falo de coração todas as vezes que eu tive, né? Precisei de você, você é sempre muito solícito, muito Júnior é disposto. abençoado. A ideia desse Júnior. podcast aqui é dele. Ele é inteligentíssimo. Já esteve aqui gravando comigo já? Já tive. Produzindo aqui já. Ele é bacana, mas eu um respeito mesmo, Júnior. Obrigado, igualmente. Teve experiências com Deus aí, né? Também, Saúde e tudo. também, é verdade. Eita. Mas é legal demais. Abraão, manda um abraço pro papai. Tamo junto. E dizer que realmente é um privilégio estar aqui, Fabiano. Fica aqui o convite para vocês fazerem uma visita lá na Lagoinha Sion. Vamos sim. E se vocês quiserem, né, finalizar, eu gostaria de fazer uma oração, que é abençoar. Lógico, não vou falar que não. Falou de Deus, meu amigo, nós estamos abertos. Amém. Orar. Amém. Posso orar? Fica à vontade. Amém. Então vamos fechar os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida do Fabiano, a vida do Júnior Queiroz, a vida do Abraão, a da esposa, né, do Júnior, que está aqui fora, acompanhando, sendo um suporte nessa auxiliadora dele. E dizer que nós queremos abençoar cada pessoa que nós citamos os nomes aqui. Nós reconhecemos, meu Deus, que o Senhor está cuidando de cada uma delas. E cada ouvinte que está aqui nos acompanhando. Nós queremos ministrar sobre a sua vida, meu irmão que está nos ouvindo, a paz que excede todo entendimento. E dizer que você não precisa de se desesperar, de você querer, às vezes, né, intentar contra a sua vida no momento de desespero. Existe um Deus que cuida de você, que te ama, que te aceita do jeito que você está,
que quer cuidar de você. Eu oro ao Senhor para que o Senhor traga paz no seu coração agora, traga calmaria na sua vida agora, e que você possa ser alcançado pela misericórdia e o favor de Deus neste momento, quando você estiver ouvindo essa live, que você possa ser ricamente abençoado em qualquer área da sua vida, seja na área financeira, na sua área de saúde, na sua área emocional, na sua área espiritual. Que Deus te abençoe poderosamente, assim como tem abençoado as nossas vidas. Eu desejo todo sucesso no nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço a todos vocês. Semana que vem estamos de volta com Lobotiano no sábado, às 2 horas da tarde. É isso? Melhorou, né? Às 2 horas da tarde, viu? Ao vivo agora pelo YouTube, nós vamos postar 15 minutos da live no Instagram. Tem como, Gabriel? Postar no Instagram 15 minutinhos? A de hoje não, né? Não, cortar um pouquinho, depois chega em casa você corta, filho. Fechou. Um abração! Hora extra, hein? Obrigadão, 91,1 FM, Lobotiano. Um Tchau. abraço, valeu, Tchau, muito obrigado. Obrigado pela sua audiência de sempre. No próximo sábado tem mais podcast Loboteando e é só aqui na Alternativa.